Durante os anos 90, a Rede Manchete se tornou praticamente a casa dos animes no Brasil. Foi graças à emissora que uma geração inteira conheceu produções japonesas que marcaram época e ajudaram a transformar a cultura otaku em algo gigantesco no país. E entre tantos títulos inesquecíveis, dois animes possuem uma ligação muito especial e até simbólica na memória dos fãs brasileiros: Yu Yu Hakusho e Churato. Esses dois clássicos não apenas conquistaram o público com suas histórias cheias de batalhas, espiritualidade e personagens carismáticos, como também acabaram ficando marcados por um detalhe histórico muito emocionante. Ambos os animes fizeram parte da fase final da Rede Manchete, antes da emissora decretar falência definitiva. Para muitos fãs, Yu Yu Hakusho e Churato representam literalmente o encerramento de uma era mágica da televisão brasileira. Canhão! Para! Pode ir parando! Não te aproxime, ouviu? Vai embora! Vai! Eu já disse pra ir embora! Sai da frente! E lembrando que ambos, tanto Yu Yu Hakusho e Churato, também estiveram acompanhados de dois tokusatsus no ano de 1999, Jiraiya, o Incrível Ninja, e Maskman, os Defensores da Luz, também foram os últimos dois tokusatsus que foram exibidos na época, mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai trazer aqui sobre Jiraiya e Maskman. E talvez seja justamente isso que torna esses animes e tokusatsu tão especiais até hoje. Quando falamos de Yu Yu Hakusho, estamos falando de um dos maiores fenômenos da história dos animes no Brasil. A história de Yusuke Urameshi conquistou rapidamente o público por apresentar um protagonista rebelde, briguento e completamente diferente dos heróis tradicionais da época. Yusuke era imperfeito, sarcástico e impulsivo, porém ao mesmo tempo possuía um coração enorme. Por que você escondeu a morte da mestra Genkai? Yukina! Eu sou Kuwabara, o homem. Vou levantar-me com o espírito guerreiro. Você vai ganhar do Toguro. A trama começa de forma extremamente impactante. Yusuke morre ao salvar uma criança e acaba recebendo uma segunda chance no mundo espiritual. A partir daí ele passa a atuar como detetive sobrenatural, enfrentando demônios, espíritos e ameaças cada vez mais perigosas. O grande diferencial de Yu Yu Hakusho era justamente a mistura perfeita entre ação, humor, emoção e elementos sobrenaturais. O anime conseguia alternar cenas engraçadas com momentos extremamente dramáticos, especialmente durante os arcos mais intensos, como o Torneio das Trevas e a saga Capítulo Negro de Sensui. Aqui embaixo! Além disso, os personagens secundários eram extremamente marcantes. Kuwabara, Riei e Kurami Genkai se tornaram ícones da cultura otaku brasileira. Cada um possuía personalidade forte, técnicas inesquecíveis e histórias próprias muito bem desenvolvidas. Ao mesmo tempo em que Yu Yu Hakusho conquistava os fãs com sua pegada espiritual e batalhas épicas, Churato também deixava sua marca de maneira única. Gai! Gai, o que está acontecendo com você? E afinal, que roupas esquisitas são essas? Ah, já sei, eu estou sonhando!
Eu acho que estou enganado. Guy, quer parar com essa brincadeira de mau gosto? Eu não tô achando nenhuma graça! O anime Shurato possuía uma proposta diferente, mas curiosamente apresentava várias semelhanças temáticas com Yu Yu Hakusho. O anime mergulhava profundamente em espiritualidade, reencarnação, poderes místicos e batalhas envolvendo dimensões superiores. A história acompanhava Shurato Hidaka, um jovem que é transportado para o mundo celestial de Tenkukai após um torneio de artes marciais. Lá ele descobre possuir poderes ligados aos deuses e passa a enfrentar inimigos poderosos, enquanto tenta entender a verdade por trás daquele universo espiritual. Quero que saiba de uma coisa. Você é um perdedor. Como se atreva? Você será sempre um perdedor por toda a eternidade. Seu grande tolo. Dê-me sua grande força, Shakti de Brahma! Assim como Yu Yu Hakusho, Shurato trabalhava constantemente conceitos ligados ao sobrenatural. Ambos os animes abordavam energia espiritual, evolução de poder, batalhas místicas e personagens conectados a dimensões além do mundo humano. Outro ponto interessante é que os dois animes também apresentavam protagonistas impulsivos e determinados. Tanto Yusuke quanto Shurato eram jovens guerreiros que enfrentavam desafios enormes sem desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. E claro, as batalhas eram um espetáculo à parte. Yu Yu Hakusho apostava em lutas extremamente violentas e intensas, principalmente nos confrontos do Torneio das Trevas. Já Shurato trazia combates carregados de energia mística, armaduras espirituais e golpes inspirados em conceitos budistas e hindus. Imbecil, há muito que desvendei o segredo do seu truque. Nauma, Samanda, Bodanan! Não vou deixar você me copiar assim tão fácil! Nauma, Samanda, Bodanan! Abila Unken Sowaka! Abila Unken Sowaka! O poder de Shura! Apesar das diferenças visuais, ambos os animes criavam aquele sentimento clássico de superação tão amado pelos fãs de shonen. Porém, existe outro elemento que conecta profundamente essas duas obras: a nostalgia da Rede Manchete. A Manchete foi muito mais do que apenas uma emissora de TV. Ela foi responsável por abrir as portas da animação japonesa para milhões de brasileiros. Em uma época sem streams, internet popular ou redes sociais, era pela televisão que os fãs descobriam esses universos fantásticos. E justamente no período mais difícil da emissora, quando ela enfrentava grandes problemas financeiros e caminhava para o encerramento definitivo de suas atividades, Yu Yu Hakusho e Shurato continuavam sendo exibidos na programação. Isso criou uma ligação emocional gigantesca entre os animes e o fim da Rede Manchete. Urameshi, não fique com medo desse golpe. Você tem o Reiko Hadouken para acabar com ele. Yusuke não é bobo. Ele sabe que enquanto não der um jeito no golpe do chute, vai ficar difícil para ele. Para muitos fãs, assistir Yu Yu Hakusho ou Shurato naquela época trazia uma sensação estranha, ao mesmo tempo em que os animes continuavam emocionando o público. Existia a percepção de que a emissora estava desaparecendo lentamente. E vale lembrar que um ano antes, no caso em 1998, outro sucesso, Super Campeão Júnior. Takeshi! Vai!
que significa isso, afinal, Guy? Nós somos amigos. Guy, você... Quando a Rede Manchete finalmente saiu do ar, ficou para muitos a sensação de que uma parte importante da infância também estava indo embora. E talvez por isso Yu Yu Hakusho e Shurato tenham se tornado tão simbólicos. Eles representam não apenas grandes animes, mas também o encerramento de um período inesquecível da cultura pop brasileira. Até hoje muitos fãs lembram da abertura de Yu Yu Hakusho tocando na TV, das transformações em Shurato, das tardes assistindo anime depois da escola e da emoção de acompanhar episódios inéditos em uma época onde tudo parecia mais mágico. Outra semelhança importante entre os dois animes está na forte influência espiritual presente em suas histórias. Yu Yu Hakusho explorava o mundo espiritual japonês através de yokais, energia espiritual e entidades sobrenaturais. Já Shurato mergulhava em elementos do budismo, mitologia hindu e conceitos de reencarnação. Ambos conseguiram criar universos místicos extremamente fascinantes para o público brasileiro, que naquela época ainda não estava acostumado com esse tipo de narrativa oriental. Além disso, tanto Yu Yu Hakusho quanto Shurato possuíam trilhas sonoras marcantes, personagens carismáticos e momentos emocionantes que ficaram eternamente gravados na maioria dos fãs. Onde é que você está, Kuwabara? E mesmo depois de tantas décadas, os dois continuam sendo lembrados com enorme carinho, justamente porque representam algo maior do que simples desenhos animados. Eles representam uma época, uma fase onde os animes tinham um grande impacto gigantesco na televisão aberta brasileira. Uma era onde a Rede Manchete ajudava a criar fãs apaixonados por cultura japonesa e principalmente um período onde chegar da escola e ligar a TV para assistir o Yu Yu Hakusho ou Shurato era um dos momentos mais felizes do dia para milhares de crianças e adolescentes brasileiros. Por isso que quando falamos desses dois animes, não estamos falando apenas de batalhas espirituais ou heróis lendários. Estamos falando de memória afetiva, nostalgia e do fim de uma era histórica da televisão brasileira que jamais será esquecida. E você, amigo otaku, lembra daqueles grandes momentos? O ano de 1999, eu lembro muito bem, na época tinha 12 anos de idade, e lembro que às 3 horas da tarde já passava os animes Yu Yu Hakusho, Shurato, Maskman e Jiraiya. Também passava à noite, no início das 6 da noite, que no caso a Rede Manchete já estava praticamente decretando a falência, e a programação era mais propagandas de disco, CD na época, e fora isso eles sempre colocavam Jiraiya, Maskman, Shurato e depois Yu Yu Hakusho pela manhã e à noite também, no início da noite, a partir das 6 horas, das 18 horas da noite. Último episódio, a saga do nosso herói chega ao fim numa batalha decisiva. Já nem sei dizer. Yu Yu Hakusho, especial com 1 hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 da tarde. Se você lembra dessa época, desse período, deixa aqui abaixo nos comentários. Além de Yu Yu Hakusho e Shurato, como eu já falei anteriormente no início do vídeo, Maskman, os Defensores da Luz, um Tokusatsu, e Jiraiya, o Incrível Ninja, também acompanhavam Shurato e Yu Yu Hakusho no ano de 1999. Foi o ano, infelizmente, da falência da Rede Manchete. Todos com Deus e até o próximo encontro.